Aí, beleza. Ok, vamos começar a roda aí nos apresentando, porque eu acho que tem muita gente que nos conhece, mas muita gente também que não conhece. Talvez não conheça a Daphne, né? Então, eu e a Mariana somos sócias lá na Cognos, né? Trabalhamos com avaliação neuropsicológica e também com avaliação de potencial intelectual, que é mais voltada, então, para a superdotação, né? Conheci a Daphne trabalhando no Inodap, inclusive temos uma presença ilustre aqui hoje, que é a Maria Lúcia, né? Que é presidente do Inodap. Minha chefe. Não, é uma referência na superdotação, né? Porque acho que sempre quando eu preciso indicar algum livro, alguma coisa para os pais iniciarem ali o estudo, eu sempre indico o livro, eu falo, é um livro da capa rosa. É esses que vocês têm que procurar, é um da capa rosa. É o que a gente brinca, né? Que a gente pode conhecer a referência pessoalmente e nossa, que honra que é poder fazer isso, né? Até uns abraços nela, né, Daphne? Oi? Até dar uns abraços nela. Ai, essa é a melhor parte. Então, Daphne, se apresente e fale um pouquinho de você. Então, vamos lá, né? O primeiro contato que eu tive com a superdotação, né, foi ainda na faculdade de psicologia, numa sala de recursos do Instituto Professor Erasmo Piloto, que a gente fez um projeto com arte e superdotação para justamente trabalhar habilidades sociais. E aí aparecia muita coisa, mas nesse sentido também do quanto muitas vezes essa inteligência ela faz com que a gente entenda as coisas teoricamente, mas nem sempre a gente consegue lidar do jeito, né, aplicar a teoria na prática. Então, a maior conclusão do projeto que a gente fez foi justamente esse, e isso me fez me apaixonar pela área, assim, porque eu lembro que acabou virando uma causa, porque era algo que lá na época, né, em 2010, isso, era muito pouco que se falava a respeito. E aí, a partir disso, eu acabei buscando o Inodap, que foi onde eu trabalhei aí, tenho muita gratidão por ter convivido tanto tempo com tantos superdotados, fiquei 8 anos trabalhando no Inodap, acabei precisando sair por questões, né, de acabar tocando outros projetos, principalmente na área de psicologia corporal, que é uma das minhas formações, que hoje eu trabalho com cursos também nesse sentido, né, em parceria com alguns outros profissionais. E tenho a formação em neuropsicologia também, que acho que foi uma busca, né, que acho que até estava falando para as meninas, é uma das respostas que eu busquei quando eu fui estudar neuropsicologia. Justamente essa roda, né? Poder identificar, peraí, o que tem de nuance que é do autismo, o que é a superdotação mesmo, quais são os limites, o que delimita isso tudo, né? Que era uma das minhas grandes angústias para poder compreender esse cérebro humano em toda a sua potencialidade. Então, aí é onde eu acabei complementando o meu trabalho também, né? Então, hoje trabalho com a clínica, tenho trabalhado mais, né, justamente com a psicoterapia e acabo, é interessantíssimo, assim, porque quando a gente trabalha com essa área, o universo parece que manda uns superdotados que a gente não sabe de onde que veio, e a gente fica com imã, e aí nem que a gente não esteja trabalhando com isso, acaba vindo, né, propriamente dito, assim, no sentido de divulgar o trabalho nesse sentido, parece que o universo manda. Então, acabo tendo alguns adultos, por isso que eu acabei me debruçando muito mais sobre isso, né? Porque acabei tendo a oportunidade de trabalhar muito na clínica com esses adultos e ainda faço algumas avaliações neuropsicológicas, né? Mas meu foco tem sido mais com grupos e com a clínica atualmente. Muito obrigada por ter participado, né? E por projetos futuros que vão vir aí, que a gente vai anunciar ainda. Mas eu fico muito feliz de conversar com você sobre isso, porque eu acho que, como regra, né, o que a gente vê? Que as formações profissionais, elas focam muito nos transtornos, nos déficits, né? Então, tem muita gente que conhece autismo, muita gente, mesmo que não seja profundamente, né? As pessoas sabem o que é o autismo. E a superdotação não acontece isso. E aí a gente vem, né? Então, de uma linha da neuropsicologia que vai estudar o autismo. A gente teve essa experiência prática com a superdotação, né? E aí vem casos em que você tem que fazer um diagnóstico diferencial, né? Que você tem que entender se é superdotação ou autismo, porque existem características muito similares. E existem outros casos que são os mais desafiadores ainda, em que você tem uma dupla excepcionalidade, né? Que você tem as duas coisas.
E é aí que reside o problema, né? Então, hoje a gente é uma roda de conversas mesmo, né? Para a gente entender quais são essas características e até tentar movimentar os profissionais da área nesse sentido, né? Mari, você quer fazer alguma consideração inicial aí tua? Quero. Quero falar justamente que eu acho que o propósito de construir uma conversa como essa foi porque, nossa, parece que a gente, enquanto clínico, eu não sei se quem está aqui é psicólogo e faz avaliação, né, diagnóstica também percebe isso, mas parece que assim, tem semanas que nossa, essa semana veio, né, só queixa relacionada a déficit de atenção. Essa semana veio só queixa relacionada, né, a X, Y ou Z. E acho que nesses últimos tempos, acho que muitas crianças vieram encaminhadas para avaliação de diagnóstico diferencial. E a suspeita inicial, o que me chamava mais a atenção, é pelo fato da suspeita inicial nunca ser superdotação. E sempre o resultado da avaliação neuropsicológica ser uma surpresa. Vem porque acha que, né, tem um déficit de atenção, vem porque quer, né, fazer o diagnóstico diferencial de autismo, né, é isso que acho que movimentou mais essa conversa, porque eu vi um grande número de casos que vieram para diagnóstico diferencial de autismo e não fechavam para autismo. E é exatamente essas características comportamentais que eu acho que a gente, né, vai começar a discutir, destrinchar um pouco hoje. Então, isso acabava me deixando bastante preocupada, porque eu ficava pensando que essas crianças, elas estão sendo, na verdade, estão recebendo a atenção pelos comportamentos, né, ruins, né, nunca são observadas pelos aspectos positivos ou pelas características, né, que seriam, né, enfim, positivas. E aí, a avaliação tem sido uma surpresa no final. Poxa, mas ninguém me falou que essa criança, né, parecia inteligente assim. Ninguém comentou comigo que essa criança tem esse potencial intelectual, né? E tudo começa a ficar mais claro, né? Depois que a gente faz essa avaliação objetiva. Mas por que eu acho que isso acontece? Eu vejo na minha geração, assim, quando eu era criança, que é mais ou menos a idade dos pais hoje que eu atendo, né? Então, apesar de eu ser baixinho e parecer meio jovenzinho, eu não sou tão jovenzinho. Então, assim, é mais ou menos a idade dos pais que eu atendo hoje. E eu vejo que, assim, na nossa época, o que se sabia sobre superdotação é que era uma criança mais inteligente que as outras, era aquele perfil até bem acadêmico, perfil produtivo criativo, esquece, né? Era a criança mais problema mesmo, né? Mas era esse perfil mais acadêmico, que gosta de estudar, que gosta de ler, né? E pronto, ponto. Era isso, isso não era um diagnóstico, entendeu? Era só uma criança inteligente. E acho que para chegar no entendimento, né, de que isso também é um desenvolvimento atípico, também não é um desenvolvimento, né, digamos, normal, apesar de eu não gostar dessa palavra, não é um desenvolvimento normal, né? É difícil das pessoas entenderem, né, isso. Porque eu vejo que é o que os pais me relatam muito, né? Porque chega lá a criança com várias questões comportamentais, às vezes uma ansiedade muito excessiva, né? Uma dificuldade de socialização. E aí fala, mas Mariana, eu não sei se eu concordo com essa hipótese, né? De superdotação. Eu não sei se eu concordo com isso, porque a criança superdotada, ela não é boa em tudo, ela não vai bem em tudo, né? Então, acho que tem ainda muitos mitos a serem derrubados, né, sobre a criança superdotada. Acho que tem um ponto também que as pessoas acham que o superdotado, às vezes, é comportado também. Isso, né? Exato. E aí, eu acho que é onde a gente vê que não, acho que na verdade os superdotados que chegam com queixas, que vêm até nós, porque os que são os comportados nem chegam no nosso consultório, né? Então, assim, a gente pensar que, acho que é muito esse lugar de deixar num pedestal, às vezes, essas pessoas. E isso, na verdade, é a maior dor que a gente causa para eles, porque aí a gente vai criando essa associação de que eles entendem, então, que eles são o tempo inteiro amados pelo que eles fazem, e não por quem eles são. A Alice Miller fala muito disso num livro, assim, que é o Drama da Criança Bem Dotada, né? Que ela fala sobre pessoas talentosas e o quanto, às vezes, as pessoas associam isso e criam esse mito de que o tempo inteiro, então, eu tenho que ser 100% e eu não posso cometer um erro, não posso cometer um engano. E o quanto, muitas vezes, isso vai confundindo. Porque o superdotado pode ter dificuldades, sim, né? Elaine está comentando ali. Na verdade, a maioria tem um diagnóstico provisório de TOD, né? Eu vejo que muitos têm um diagnóstico até de TOD. Nossa, essa criança é desafiadora, ela é opositora.
E justamente as funções executivas, que eu acho que é o grande ponto, né? Porque nem sempre o superdotado, ele vai nascer já prontinho ali, saiu pronto do forno e acabou. Não! Eles têm que se desenvolver como todo ser humano, né? Exato. E Daphne, aí até entra uma coisa que eu acho que, pensando já num primeiro ponto de similaridade, assim, de expressão comportamental, que até eu vou repetir uma coisa que a gente conversou, que você falou para mim, Mari, a gente tem que avaliar, às vezes a expressão comportamental é parecida, só que a motivação, né, o que leva a pessoa a se comportar, né, dessa forma é diferente. E é, né, a motivação que vai ajudar a gente a fazer esse diagnóstico diferencial, a motivação desse comportamento, né? E aí eu fico pensando, uma questão que eu vejo muito nas crianças com autismo, mas eu também vejo nas crianças com superdotação, é essa, não sei, né, o que você acha disso, mas é essa reação à demanda externa, né, que muitos apresentam. Eu vejo que muitas vezes isso gera uma sobrecarga para a criança com autismo, essa demanda externa, né, dela ter que parar de fazer as coisas que ela gosta ou que ela quer para atender, né, algum pedido do outro. Mas eu também vejo isso na criança superdotada, né, porque não sei se você concorda se é por esse motivo, mas há ali um interesse dela em fazer as coisas que ela gosta e que são do interesse ali, né, dela, ao invés de ter que fazer as coisas que o outro está pedindo, que nem sempre é tão legal, né? Sim, geralmente os superdotados são muito sedutores, né? Porque eles conseguem ler os microsinais pela grande sensibilidade que eles têm e eles veem as microexpressões dos outros, tanto que às vezes a ansiedade vem junto com isso tudo, né? Então, e aí nessa dinâmica, aí eu vou muitas vezes entender qual é o pai, né? O meu pai deixa eu fazer isso, então eu vou lá nele. Aí eu vou criar uma coisa de pedir pro pai e pra mãe. Aí cria toda essa confusão, assim, né? Que é o motivador de tudo isso que a gente tem que entender. E acho que o grande ponto pra gente entender o que é autismo e o que é superdotação é muitas vezes essa articulação, né? Sim. Do que tem ali. Apesar, eu acho que assim, vale ressaltar aqui que eu tô vendo que tá tendo muitas dúvidas aqui já dos pais, né? Vale ressaltar que nenhuma criança é igual à outra, né? Obviamente tem coisas que, né, uma criança vai fazer e o outro não vai fazer. Então é difícil a gente, né, chegar num consenso onde uma criança vai apresentar todos esses sintomas que a gente vai acabar discutindo, né? Mas até esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar uma coisa relacionada a isso e esqueci. Enfim, depois eu vou lembrando. Mas acho que é importante dizer isso. Por mais que a gente vá falar de sinais aí, né, e sintomas, e similaridades, e diferenças diagnósticas, não quer dizer que isso seja homogêneo, né? Não quer dizer que, né, toda a criança expresse aí da mesma forma. Lembrei que eu ia falar assim, da dramatização, né? O quanto eu percebo essa coisa que você estava falando, né, dos microsinais e tudo mais. Quanto eu vejo que algumas crianças, elas têm, né, essa coisa da dramatização, né, e do convencimento, né, e de trazer, né, as coisas e tentar, sem querer manipular até, né, a situação de modo que as coisas aconteçam como ele quer, né. Essa parte da inteligência interpessoal, né, que às vezes a gente vê e que foge do estereótipo do superdotado, né, que é aquela criança meio nerdzinha que fica na sua e tal. O que a gente vê bastante é um superdotado super carismático que sabe seduzir, né, como você falou, Daf, e consegue chegar onde ele quer. Inclusive, não lembro se foi você ou se foi a Mariana que falaram dessa queixa dos adultos, né? De sentir que às vezes eles manipulam os outros por essa habilidade, né? Então, isso é muito comum da gente ouvir, né, Daphne? Até nos adultos, né, que eu comentei contigo, que o que eu vejo é que às vezes eles ficam, meu Deus, será que eu sou psicopata? Né? Porque eu consigo manipular tudo, né? Eu consigo antecipar as coisas, e daí parece que todo mundo vai na minha onda. Mas não, aí a gente tem a liderança, que justamente é uma das características da superdotação também. E aí a gente tem que juntar isso com a empatia para ele perceber que, na verdade, não, né? É uma questão, né? Uma inteligência realmente interpessoal. Mas eu acho que uma coisa assim que aproxima o superdotado do autismo, por exemplo, é a questão da intensidade emocional, né? De uma sensibilidade diferenciada, que daí também tem a ver com o processamento sensorial, né? Isso é uma coisa que nós três, por coincidência, estamos, né, conversando bastante, estudando bastante, porque eu acho que é bem interessante, né? Mari, você quer falar um pouquinho disso? Então, uma das coisas que eu acho que até foi bom você começar a falar nesse conceito, porque eu acho que o primeiro conceito, que as pessoas elas chegam muito a hipótese de autismo, no caso, né,
quando há também a superdotação, mas quando também não há, né, o autismo e só a superdotação, eu vejo que elas chegam muito se queixando, né, de algumas questões sensoriais. E aí é como se só em casos de autismo isso fosse identificado, quando na verdade a gente vai ver, né, alterações do processamento sensorial no TDAH, a gente vai ver no autismo também, né, é que entra no autismo quanto critério diagnóstico. Por isso que as pessoas se confundem. No caso do autismo, isso é critério diagnóstico. No caso do TDAH e da superdotação, isso acaba não entrando enquanto critério diagnóstico, mas a gente vê uma frequência, né, de alterações sensoriais nesses casos bastante significativas, né, como se eles fossem mais hipersensíveis, né, como se eles respondessem mais, né, a esses estímulos sensoriais. E aí, a questão do processamento sensorial não diz respeito somente à questão tátil, à questão auditiva, à questão com cheiro, né, e tudo mais. Mas também até essa questão que a gente está falando, né, dos sentimentos e dessa percepção, às vezes, né, eu tenho crianças assim que elas gostam de ser ali um pouco do centro da atenção. E quando, às vezes, eu desvio o foco ou desvio a atenção, é um dia que eu estou mais, né, preocupada com outra coisa e pensando em outra coisa, elas já sentem assim que estão sendo rejeitadas, assim, sabe? Que eu não estou dando a atenção suficiente. Então eu vejo essa sensibilidade maior, né, nessas crianças. E eu acho que esse é o primeiro ponto de confusão, né, no diagnóstico em relação ao autismo e superdotação. De novo, não é que as duas coisas não possam coexistir, né? As duas coisas podem coexistir. Mas acho importante falar isso porque muitos pais trazem a dúvida. Mas, Mariana, se ele é superdotado, então ele tem autismo? Né? É como se só a criança com autismo, o antigo Asperger aí, ou autista de alto funcionamento, pudesse ter a superdotação, né? Mas não, né? A gente sabe que as duas coisas podem existir, né, em separados e podem existir enquanto comorbidade. E por que é tão difícil, né, fazer esse diagnóstico separado? Porque eu acho que as características, né, de um autista leve são tão sutis e são comportamentos que estão espalhados aí pela ampla população. E, na verdade, o que muda é a intensidade e a frequência desses comportamentos, que é muito difícil fazer esse diagnóstico diferencial, né? Acaba sendo muito difícil. Eu acho que o primeiro ponto está aí, na questão sensorial. Isso é né, eu acho que é um ponto de similaridade, assim, bem significativo. Interessante, né? Por favor, Ti. Entender também que uma criança, uma pessoa como um todo, né, que está sendo bombardeada pelo mundo por esses, né, sinais sensórios que ela está recebendo, também vai se expressar com essa intensidade, né? A gente tem que entender que o que essa pessoa está recebendo não é o que a média da população está recebendo, né? Então, essa criança, ela vai se expressar e vai parecer uma criança birrenta, dramática, né? Mas é justamente essa intensidade emocional que está aparecendo, né? Então, e aí, quando é muito pequeno, né? E ainda não sabe expressar isso pela linguagem, é muito fácil a gente rotular isso de uma birra autista, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Pode falar. E é onde a gente tem, né, os casos que a gente observa aqui na escola, às vezes as crianças se descontrolam, né, e aí, de repente, viu lá, bateu no amiguinho, mas levou um cutucãozinho e daí deu um soco, né, então, assim, é porque o jeito que tudo entra dentro desse corpo é muito grande, então eles devolvem para o mundo na mesma medida que entrou. Por isso que parece um drama o tempo inteiro, por isso que é sempre muito uau, né, e assim, acho que o superdotado, ele tem muito isso de ser muito 880. E ter uma dificuldade de autorregulação, às vezes, de justamente conseguir controlar esses impulsos, de controle inibitório, justamente, porque é muito, tudo é muito, né? Então, é nisso que eu acho que na escola, as queixas que eu já vivenciei era assim, mas olha, é inteligente, mas se joga no chão. Então, peraí, né? E aí, não, então tem que ter o autismo junto, né? Mas não necessariamente, às vezes essa criança só precisa de um desenvolvimento melhor dessas funções que fazem com que ele consiga monitorar melhor esse comportamento, né? E justamente, assim, acho que isso que a gente está falando de processamento sensorial é uma coisa que eu super, né, comecei a olhar, e aí eu fui falar com a Gia, ela disse, meu Deus, eu e a Mari estamos estudando a mesma coisa. E aí eu disse, puxa, então acho que eu estou no caminho, né? Achei alguém para conversar comigo sobre isso. Porque quando a gente estuda a psicologia corporal, a gente vai vendo o quanto esse corpo ele vai sendo formado a partir, né, da sua experiência no ambiente e ele vai sendo alterado. E aí tem umas pesquisas recentes que a gente vê sobre a interocepção, que é a capacidade de eu sentir o que está dentro do meu corpo.
né? Então, pessoas muito sensíveis, elas muitas vezes sentem demais os próprios batimentos cardíacos, as próprias vísceras. E aí a gente tem justamente pesquisas que confirmam que isso altera, inclusive, a formação da nossa personalidade. Então, justamente, como que isso tudo, né? Pensando um pouco sobre toda essa dinâmica, a gente tem, em primeiro lugar, um cérebro que é geneticamente de um alto funcionamento na superdotação. Então, é como se, né, tudo acontecesse com mais eficiência ali. Né? A diferença de um cérebro superdotado é justamente a mielinização, né? Então, essa capacidade de processar rapidamente os estímulos e conectar, né, tudo muito facilmente, mais conexões entre os dois hemisférios. E aí, justamente, tudo isso num corpo que sente demais, que processa tudo e que quer compreender demais tudo, isso geralmente faz um rebuliço, né? Não tem como a gente pensar que essa criança ela vai ter uma reação normal. Ela vai simplesmente estar processando o mundo numa intensidade imensa o tempo inteiro, até ela aprender a cuidar disso. Exato. Eu vejo que tem bastante gente ansiosa aqui com as diferenças diagnósticas principais entre o autista de alto funcionamento, entre um superdotado. Eu acho que vamos começar desde o começo, então. Desde quando a criança é bem pequenininha. Primeira coisa, vamos falar da questão da hiperlexia, que eu vejo que muita gente tem dúvida. E eu acho que esse é um ponto bem interessante, porque a gente vai ver autistas de alto funcionamento apresentando esse comportamento. O que é hiperlexia, né? É a capacidade da criança de identificar letras, né? De ler palavras muito cedo, muito precocemente, antes de uma escolarização, uma educação formal. A gente vai ver esse comportamento no autismo de alto funcionamento e a gente vai ver esse comportamento no superdotado. Claro que, lembrando, não em todos, né? Alguns não. Enfim, mas vamos pensar nesse ponto que é o que chama a nossa atenção quando a criança vem, né, para o consultório e os pais falam, nossa, mas ele já está lendo, né? E isso nem sempre é sinal ou sintoma de uma inteligência acima da média, certo, Naf? Isso aí. E aí, o que vai diferenciar nesses casos? A hiperlexia do autista e a hiperlexia do superdotado. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Senão eu vou te atropelando. E eu quero ouvir você falar. Hã? Lembra que a gente falou sobre a motivação? Lembra que a gente estava falando, né, sobre a questão da motivação, né? Então, a gente vai ver no autista, às vezes, um interesse restrito e repetitivo por alguns temas, por alguns tópicos, né? Então, e é diferente da criança superdotada. Na criança superdotada, a gente vai ver que a curiosidade e a vontade de saber é diferente, né? A gente vai ver que o interesse é um pouquinho mais amplo do que na criança com autismo. Porém, muitas vezes eles escolhem um foco de interesse e vão a fundo naquilo. E daí pode parecer um hiperfoco, né? Mas é diferente, é uma compreensão aprofundada de um assunto que a criança vai até ela entender perfeitamente o que ela tem para entender. Teve uma vez que veio uma mãe para falar comigo, ela me falou assim, ele está estudando cruz de igreja, os tipos diferentes de cruz de igreja. E ele foi até o fim. Aí depois que ele foi até o fim, ele passou para carros, para cada parte do carro. Então, se uma pessoa que não tem treinamento tá ouvindo isso, autismo, de primeira, né? Até sobre ventilador. Até vou pegar aqui um tema, agora já que a gente entrou nos interesses restritos e repetitivos também, né? A gente vai ver que teve um menininho que eu atendi que veio para diagnóstico de superdotação, ele já é mais velho, então ele não tem nada de... Então, já é possível identificar, assim, a questão da socialização, então ele se socializa muito bem e tudo mais, então nem chegou a duvidar, né, da hipótese de autismo, isso nem foi levantado, que, né, foi justamente pela hipótese da superdotação. E a mãe falou, quando ele era pequenininho, ele gostava muito de ventilador, de coisas que giram, e ele ficava horas olhando coisas que giram. Aí na entrevista eu já pensei, falei, nossa... Acho que não é superdotação, né? Já fiquei pensando isso. Falei, acho que não é superdotação. Mas aí ela já me explicou. Ela falou, não, Mariana, mas na verdade não era só um interesse sensorial pela coisa rodando. E sim, ele tinha uma curiosidade, uma vontade de entender sobre o funcionamento, de qual é o mecanismo que faz essa coisa girar. Né? Por que ela gira? Como é que ela gira? Então, aquilo que a gente estava falando sobre a motivação, né? Que leva, às vezes, a uma expressão comportamental parecida, mas tem uma razão e uma explicação diferente, né? Que é o caso dessa criança. Que eu tenho várias crianças com autismo, inclusive autismo de alto funcionamento, que tem esse mesmo interesse. Essa semana mesmo, eu avaliei um menininho que veio para avaliação de diagnóstico diferencial de autismo, de 3 anos, e a primeira coisa que ele fez para chegar na minha sala, tá um ventilador na porta, por causa do Covid aí, né? Para ir dando uma circulada no ar.
Primeira coisa que ele foi enfiar a cara na frente do ventilador. Aí, na hora, eu já lembrei desse outro menino que eu atendi. Falei, olha, como a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com, às vezes, a expressão comportamental, ela é muito parecida, mas por razões diferentes, eles tinham o mesmo interesse. Então, um tinha um interesse sensorial na coisa, que gira, e ficar olhando as coisas que giram, e o outro, né, tinha um interesse em saber como a coisa funcionava, né? Que mecanismo é esse? É interessante, Mariana, que você, né, foi contando. Eu lembrei de um menininho que eu atendi, que o brinquedo favorito dele era a centrífuga da casa. Que ele ficava vendo isso, mas aí ele queria desmontar a centrífuga para ver como é que era por dentro, o que fazia girar. E é justamente isso, né? E aí eu acho que é onde a gente estava também conversando essa semana sobre o que motiva, inclusive, os testes, né? Porque quando a gente vai pensar na avaliação, aí é onde a gente vê também o que motivou esse resultado. Se a gente só olhar o resultado, aí é o grande ponto, né? Que eu acho que é uma das questões que acho que a gente pensou que era o que a gente precisava falar. Porque quando a gente pega pesquisas, é a mesma coisa que eu sinto quando eu comecei a fazer, né, o estudo da superdotação na sala de recursos. A gente começa a ler sobre superdotados, sobre autistas, e a gente sempre imagina aquela pessoa caída do livro, né? A gente sempre imagina aquela pessoa com aquele script. Exato, daquele claro. jeito, né? E aí a gente fica tentando encaixar o que a gente viu na avaliação naquele script e não funciona, né? Que eu acho que o grande quê aí de tudo é justamente a gente entender o que motivou aquele resultado. Por isso, a avaliação complementar, né? Da gente poder entender o ambiente, como é que estava emocionalmente essa criança, o que estava acontecendo na vida dela, o que fez ela estar ali motivada, porque às vezes ela achou aquilo repetitivo e ela não estava mais afim, ela fez de qualquer jeito. Né? Muitas vezes, alguns testes a gente vai vendo assim que a velocidade de processamento, né? Que é uma das questões que eles falam, o superdotado sempre tem uma velocidade rápida. Mas não, peraí, se a gente pegar uma pessoa extremamente perfeccionista, ela vai fazer minuciosamente aquilo e ela não vai se preocupar com o cronômetro porque ela está com medo de errar. Então, ela vai fazer lento. E aí a gente vai olhar e vai dizer, não, então, peraí, mas está com velocidade de processamento baixa, será que é autismo? Porque na literatura diz isso. Mas peraí, né? E tem outros pontos aí, né? Se você quiser falar um pouquinho também. Eu acho que agora o que pega, assim, que eu vejo que pega bastante as pessoas é a socialização. Porque aí que duas questões entram. Mariana, ele não sente empatia. Ele não sente empatia. Eu escuto muito isso das pessoas, né? De pais ou familiares de superdotado, inclusive em adultos, assim. Então, esses dias eu estava para avaliação de diagnóstico diferencial de um adulto que tem uma filha com uma hipótese ainda não conclusa de autismo, e aí, né, ele começou a achar que ele era autista, mas ele é superdotado, ele não é, né? Não sei geneticamente até que ponto existe aí uma similaridade desses genes, mas ele não é, ele é superdotado. E aí a queixa da esposa era, Mariana, ele não tem empatia, não tem nenhuma empatia. Só que, na verdade, eu pedi exemplos, né, para ela de quando é que ela percebia isso. Na verdade, assim, ele racionalizava a coisa, entende? Então, assim, alguns sofrimentos que ela tinha, talvez ele não fosse sensível para esse sofrimento, porque racionalmente não faz sentido sofrer por isso, né? Não faz sentido ela sofrer por isso, né? Dá para lidar com isso de outra forma. Então, eu escuto muito isso, né? Então, acho que isso é um dos pontos... Desculpa, pode terminar. Não, pode falar, pode falar. No adulto, a gente vê muito isso no sentido de como se, assim, algo que frustra, algo que traz dor, é como se a pessoa deletasse aquilo da vida dela. Porque uma pessoa que está muito bem desenvolvida intelectualmente, ela vai ter todo um perfil, às vezes, corporal que tem a ver com isso, que daí entra a psicologia corporal, né? E aí, assim, né, o que a gente vê de pesquisa sobre isso, misturando com a neuro, né, é de justamente, muitas vezes, a pessoa foge para dentro de si, né? Então, é como se ela cortasse o contato com o mundo e ela vai lidar com aquilo, tipo, como se nada estivesse acontecendo. É com o vizinho, não é comigo. Né? Então, eu vejo muito esse tipo de defesa depois dos pedaços. E é diferente, a falta de empatia do autista, na verdade, assim, eu acho que isso até é um dos mitos, assim, não é que exista falta de empatia, sim uma dificuldade, muitas vezes, de percepção social adequada, né? De conseguir compreender as suas próprias emoções e, consequentemente, compreender as emoções do outro. Então, a gente vai ver que existe uma inabilidade no autismo que a gente não vê a mesma inabilidade no superdotado, inclusive na questão de socialização, né? Então, a gente vai ver, às vezes, um desinteresse que é diferente de uma inabilidade, né? Pode existir um desinteresse em se socializar, né, no superdotado,
Pode, né? A gente vai ver isso até com muita frequência, né, Daphne, né, Gi? A gente vai ver isso com muita frequência, né? Uma vontade de ficar mais envolvido com as coisas que gostam e é difícil muitas vezes, quando as pessoas têm talentos e interesses diferentes, é difícil encontrar pares, né, que compartilhem desses mesmos interesses e talentos. Eu acho que esse sofrimento também é da criança ou do adulto com TEA, né? Porque, principalmente aqueles que têm interesses restritos, né? Eu vejo uma dificuldade, às vezes até há um interesse na socialização, mas uma inabilidade para entender como é que funciona essa dinâmica social, que eu acho que o superdotado entende, ele entende como funciona essa dinâmica social, inclusive eu acho que ele pode até fazer previsão das consequências das suas ações e atitudes nos outros, que é uma dificuldade que eu vejo no autista, né? Então, a criança, mesmo autista de alto funcionamento, ele vai ter muita dificuldade de, né, antecipar essas condutas dos outros, né? E às vezes por isso que parece que tem um senso de responsabilidade frágil, né? Por isso que parece que muitas vezes ele não dá conta das demandas, mas na verdade ele não compreende muitas vezes as expectativas, né? Mas isso é um ponto que eu vejo em comum com a superdotação com várias crianças que eu atendo, Mari. Uma em específico que eu tô atendendo agora, que não tem amigos na escola. Mas por quê? Porque ela leva tudo a ferro e fogo, é muito literal, né? Então, se você falou que né? você Também. tem que ser amigo o tempo todo. Se você falou que você não quer mais brincar comigo, nunca mais ela olha pra cara, né? Então, assim, essa coisa de levar a ferro e fogo na superdotação faz com que os relacionamentos também sejam muito difíceis. Né? Se é o 8 ou 80, e aí você junta a intensidade emocional, meu Deus, a receita para o desastre está pronta, né? Então, é verdade. O que acontece e a autoexigência, né, a crítica e a autoexigência também acho que entra aí para dificultar as relações. Exatamente. Não, a autocrítica e a crítica com o outro também. Né? As duas coisas, né? Quando eu me exijo demais, eu naturalmente elevo o padrão, e daí quem não tiver aqui não serve. Né? E aí, e ao mesmo tempo, assim, essa crítica daí de, mas ele fez isso, então se ele fez isso, então eu não posso mais ser amigo dele, porque ele pensa assim, porque ele não sabe isso, porque tal coisa. Então, é muito complexo, né? E no autismo, acho que até tem uma cena do filme Adam, né? Que fala de na época ainda era Asperger que a gente falava, né? Mas é uma cena que ele tá falando do interesse dele, assim, tipo, nossa, porque os planetas, eu não lembro exatamente qual que era o foco exato, mas eu lembro que ele tinha um planetário na casa, assim, super. E aí uma coisa dele falar, e não perceber que a mulher que tá diante dele não tá mais com vontade de falar aquilo. Né? Então, acho que isso no autismo é talvez aquela coisa da teoria da mente, né? De conseguir supor o que o outro está pensando também e como que o outro está se sentindo diante disso, mas realmente é muito complexo ali, como o pessoal está falando, né? Porque na superdotação, aí a gente vai ver uma pessoa que às vezes ela tá tão focada e o jeito que ela sabe vincular com o mundo é a partir da produção dela. E então ela vai tentar fazer amigos a partir disso. E aí as pessoas não estão interessadas, né? Então é sempre assim, a gente focar, tipo, essa pessoa tá fazendo isso porque ela não sabe, porque ela não é capaz ou porque ela não conseguiu desenvolver ainda, mas é possível de desenvolver? Peraí, né? É muito sutil. Realmente. Você consegue desenvolver algumas coisas treinando, mas não é uma compreensão que você vai desenvolver, é um treinamento. Isso. Na superdotação, não. A pessoa tem essa compreensão, ela vai internalizar aquilo e ela vai conseguir generalizar, né? De dentro para fora, né? E no outro, no autista, talvez é de fora para dentro. Perfeito. Até me lembrou de um menininho, que acho que esse menininho ficou bem marcado assim para mim, porque já haviam até trabalhado o diagnóstico de autismo com ele já se identificava, trabalharam através do personagem do Sheldon, do The Big Bang Theory, e aí ele falou, não, eu sou o Sheldon, eu sou igual ao Sheldon. E isso que eu falei, não, o Sheldon não existe, o Sheldon é um personagem, e ninguém criou o Sheldon enquanto autista ou enquanto superdotado, né? E aí ele veio para avaliação, porque a psicóloga dele saiu de licença. E aí ela falou, não, enquanto isso vai lá fazer a avaliação de superdotação, mas é um menino que já estava sendo acompanhado há anos. Ele veio para avaliação, ele já tinha, não lembro a idade exata, mas já tinha mais de 10 anos. E aí, por que os pais inicialmente buscaram a avaliação? Primeira coisa, birras intensas, então tinha a questão da intensidade emocional desde os primeiros meses de vida, a questão do sono, dormia muito pouco, que também é uma coisa que a gente, né, vai ver, né, em superdotados, muitas vezes alterações de sono.
dormia muito pouco, e aí a mãe achava que ele não tinha muita empatia, mas na verdade é um menino extremamente racional, assim, bem, bem racional. A mãe achava que ele tinha pouca empatia, enfim. Mas assim, não via, as questões até não eram questões fundamentais do diagnóstico do autismo, né? Então não era exatamente porque eles viam uma inabilidade da criança se socializar, mas viam uma dificuldade dela em se socializar. Não viam uma inabilidade dela em se comunicar. Muito pelo contrário, não. Comunicação é muito boa, né? Se comunica bem, só que viam um vocabulário muito formal. Viam um vocabulário muito formal e isso parecia um pouco estereotipado, o vocabulário dele. E aí, beleza, veio para avaliação. Ai, na hora que eu bati o olho, já me deu um gelo. Assim, não, ele não tem autismo. Ele não tem autismo. Na hora que eu fui atender uma criança, não, óbvio, tem outras crianças autistas que são sorridentes, mas é uma criança espontânea, era uma criança sorridente. Aí já começou contando, falando, nossa, eu tava tão ansioso por essa avaliação, a minha vida inteira eu esperei para fazer uma avaliação de QI. Ele falando assim, a minha vida inteira eu esperei por essa avaliação de QI. Eu tava muito ansioso. E aí já começou a contar, né? Eu fui perguntando como era a escola para ele, e ele já começou a me relatar. E aí, o que ele fazia? O que atualmente ele fazia? Era o ponto-chave, assim, para os pais terem certeza que era autismo. Ele, na hora que a professora perguntava alguma coisa em sala, ele queria ser o primeiro a responder. E aí ele atropelava a professora e atropelava os colegas. E aí ele era o chato da turma. A professora achava ele chato, os amigos achavam ele chato, então isso era a dificuldade de socialização dele. E aí ele me trouxe isso espontaneamente. Daí isso que eu achei muito estranho. Ele falou assim, não, a escola, eu tenho dificuldade de fazer amigos. Eu até queria fazer mais amigos, mas eu queria amigos que me entendessem. Ele falou assim. Aí eu já achei estranho, entendeu? Eu achei estranho porque esse tipo de insight, autopercepção, não é que nenhum autista vai ter, mas é menos frequente. É mais difícil da gente ver, né? Esse insight, essa autopercepção, essa percepção, né, do que o comportamento dele gera nos outros, porque daí ele trouxe. Ele falou assim, eu sei que eu sou chato. Eu sei que eu sou chato. Daí eu perguntei, mas por que você sabe que você é chato? Por que você acha isso? Eu falei assim, porque eu levanto a mão e quero responder na frente de todo mundo, porque eu sei as respostas. E aí, olha o que ele falou no final da avaliação. Ele falou assim, eu preciso... Daí eu perguntei, por que você precisa tanto dessa avaliação? Por que você quer tanto essa avaliação? O que ela vai mudar na sua vida? Ele falou, eu vou ser mais valorizado pela minha professora e pela minha escola. Olha que... Nossa, daí quando ele falou isso, doeu no coração, sabe? Doeu no coração quando ele falou isso. Eu falei, meu, como assim você não se sente valorizado? E assim, só o jeito dele falar realmente é um vocabulário muito rico, é um vocabulário formal. Chega a ser um pouco estereotipado? Chega a ser um pouco estereotipado. Só isso justifica o autismo? Não. Né? A gente vai ver, às vezes, pontos, é aquilo que eu falei, a gente vai ver características do autismo pulverizadas na população e nem por isso, né? Todo mundo tem autismo. Tem um monte de superdotado que é esquisito, né, Mari? Assim, tipo, Isso. no sentido de parecer um velho, né? Tem os costumes de velho, tem uns que até se vestem, né? Já vi criança que quer usar cartola. E aí fica parecendo essa coisa estereotipada, assim, né? O vocabulário formal, parece que a gente tá em 1800. Exatamente, exatamente assim, sabe? Mas assim, e o que me deixa triste é que eu não sei se eu convenci essa família de que todas essas características comportamentais desse menino eram características da superdotação. E as principais características que levariam a gente a pensar num diagnóstico de autismo, que é, né, a dificuldade de comunicação social, né, um pobre uso da comunicação não verbal, né, até a questão da inabilidade social, a falta de entendimento e compreensão dos papéis sociais e como eles se relacionam. Isso eu não vi nesse menino, sabe? Eu não vi. E aí é difícil fazer as pessoas se apegarem, né, àquelas características principais do diagnóstico, né? Eu falei, olha, essas características estão ausentes, elas não estão presentes. Aí eu não sei, sabe, se essa família se convenceu ou não. Na Devolutivo eu achei que tivesse se convencido, mas aí depois eu tive contato. Não, Mariana, a gente ainda não falou para ele que ele não tem autismo. Imagina a confusão que vai surgir na cabecinha desse menino, né? Mas eu acho melhor saber que foi uma confusão, né, de todo mundo, do que ele continuar achando que essas características não são de uma criança superdotada, e sim de uma criança com autismo. Não que isso tivesse menos valor, mas a gente sabe como as coisas são encaradas. É o que eu sempre falo, infelizmente a gente não vive num mundo ideal, né? Onde a gente é aceito independente das nossas condições e das nossas características. Não existe ainda esse mundo, né?
Se para o superdotado é difícil, para o autista com superdotação as coisas são mais difíceis ainda, né? Sim. E aí é onde a gente vê também essa questão social, que muitas vezes ela talvez não vista, né? Do que você estava falando, assim, isso é ausente? Peraí, isso às vezes é ausente com os pares etários, mas não é ausente com a faxineira da escola, não é ausente com o primo mais velho, não é ausente com outras pessoas de outras idades que fazem sentido com aqueles interesses, né? Então, acho que aí é onde a gente consegue identificar. Por isso, uma boa anamnese ajuda pra caramba. Exato, Davi. E aquilo que a gente falou no começo, né? Voltando, entender mais a motivação, né, dessa expressão comportamental. Não ir só pelo dado objetivo, quantitativo, né? Não dá para a gente fazer um diagnóstico, né, diferencial de autismo e superdotação, ou até, né, fazer esse diagnóstico dessa dupla excepcionalidade só pela expressão comportamental, né? Ou só pelo dado quantitativo. Até a própria avaliação neuropsicológica, ela não ajuda nesse diagnóstico diferencial, né? A própria avaliação cognitiva por si só, ela não é suficiente, né? A gente sabe que a avaliação comportamental é fundamental, né? A gente realmente pega um VISC, né? Olha os resultados do VISC, daí você olha lá, a compreensão verbal de um menino que de repente, né, pode ser autista, mas aí é um autismo leve e ele vai bem nisso. E aí você olha na literatura e diz, né, as pesquisas dizem o contrário. Mas então se está com a compreensão verbal alta, então não é. Não, vamos ter que olhar mais, né? Muito mais aí. Exatamente, porque essa questão da comunicação enquanto propósito social, ela não é medida pelos testes, né? Ela não é avaliada pelos testes cognitivos, né? A gente vai observar isso na relação com a criança, né? A intencionalidade comunicativa, né? O sentido de reciprocidade, né? E tudo isso a gente vai observar, inclusive o senso de responsabilidade, né? Se a criança, o adulto entende, né, o seu papel nas suas decisões, né? E essa flexibilidade, assim, de repente, o que fazer se uma coisa não sai como previsto, como lidar com mudanças, que acho que também é uma coisa que aparece muito no autismo, mas o superdotado também tem dificuldade com mudança, mas eu acho que acaba acontecendo, né? Muitas vezes a expressão comportamental é a mesma, mas aí a gente tem que investigar como que isso está lá dentro. Para poder sacar, né? Gi, você queria falar alguma coisa? Eu queria puxar um pouquinho mais a dupla excepcionalidade, porque eu acho que esse é o diagnóstico mais difícil, na verdade, né? O diferencial ainda a gente tem esses caminhos de entender esse comportamento, mas a dupla excepcionalidade o que aparece para mim bastante, né? Casos de TEA, em que a gente vai avaliar aí se tem também altas habilidades, né? E o que eu tenho observado com bastante frequência são casos em que a criança tem uma capacidade de memorização muito grande, e aí ela tem um domínio muito bom dessas informações, mas que não necessariamente ela tem um raciocínio, uma compreensão por trás daquilo. É como se fosse uma enciclopédia ambulante, como se ela tivesse engolido a enciclopédia sobre o tema de interesse dela, né? Porque no autismo a gente tem essa questão do hiperfoco, mas quando você exige um raciocínio sobre aquilo, né? Aquilo é muito perseverativo, aquilo não consegue se desenrolar. Então, é difícil da gente fazer esse diagnóstico da dupla excepcionalidade, entendendo todas essas restrições que, por ter autismo, essa criança vai ter. Eu acho que esse é o meu maior desafio, assim, na clínica agora. Eu vejo que são esses casos, né? Em que a gente tem essa... Eu vejo que o que ajuda muito, muitas vezes, é porque isso que eu acho que a criança com a dupla excepcionalidade, com autismo e superdotação, eu acho que pela própria capacidade intelectual dela, ela acaba conseguindo compensar e camuflar, né? Claro que ela não faz isso propositalmente, mas ela acaba conseguindo camuflar algumas dificuldades sociais. Que nem eu tenho uma paciente, ela é menina, ela já é adolescente, ela tem 12 anos, e ela tem muitas dificuldades sociais. E aí, qual é a justificativa dela? Não, eu prefiro ficar no meu cantinho mesmo. Eu gosto de ficar fazendo minhas coisas, sabe? Eu gosto de... Porque como ela tem uma fluência muito boa em relação à comunicação, a comunicação dela é fluente. Só que a comunicação dela não tem muito sentido social, entende? Então, isso dá para perceber, né? Então, ela fala fluentemente, só que eu acho que é pobre no sentido social, no sentido de troca, né? A conversação, ela muitas vezes é fluida, mas falta
esse interesse, né, pelas outras coisas que eu estou trazendo para ela, né? Não é uma relação toma lá da cá, tipo, eu pergunto, ela responde, mas também não é algo onde a gente vai ver trocas, né, importantes aí, com esse sentido que eu falei, né, de reciprocidade, de aproximação, né, ou até o próprio prazer, assim, pela própria interação, né, muitas vezes ela sente mais prazer pelas tarefas e pelas atividades propostas do que pela interação em si, que isso é uma coisa que isso que é engraçado, é uma questão de percepção do próprio terapeuta, é sutil, não tem como a gente medir isso, né, em que grau, né, ela vai desfrutar dessa relação. E a gente vai ver na criança com superdotação essa necessidade de atenção, né? O quanto ela busca, né, do próprio terapeuta ali, de quem tá fazendo, né, a avaliação dela, esse sentido de reciprocidade, essa aproximação, essa necessidade de troca social, né? Não só da vontade de falar sobre o interesse dela sem parar, nem ouvir, nem percebendo se o outro tá realmente, né, prestando atenção. E acho que é um prazer em poder mostrar para o outro o que eu fiz, né? Olha só o que eu descobri. Nossa, você não sabe o que é isso, né? Assim, do tipo, eu tenho um motivo, né? E acho que até na escola o que aparece na criança superdotada é justamente isso. E muitas vezes de, tipo, poder trazer esse conhecimento e ser visto, ser valorizado, que nem disse o menininho lá, né? Ser valorizado. Mas justamente eu acho que o ponto é que as coisas realmente se confundem no momento em que a gente sente né, essa interação social e aí a gente vê que no superdotado que tem junto, né, essas questões, fica muito camuflado. Eu acho que é justamente o que você falou, né, Mari? A gente confunde demais uma coisa com a outra e aí é onde a gente... É aquela angústia. Eu acho que é aquela avaliação que você faz e diz, mas será que foi só isso? Né? Mas tem mais alguma coisa que eu não sei dizer o que é, né, nessa criança. Tem alguma coisa que parece que a gente estimula na terapia e aí fica faltando, né? Então aí é onde do outro ponto, né? Quando a gente recebe uma criança que a gente faz avaliação de superdotação e aí às vezes vem um algo a mais que a gente não sabe dizer o que é, às vezes esse algo a mais é o autismo que está junto, só que com certeza ela vai usar todas as habilidades que ela tem para compensar isso. E aí é onde ninguém vê nada. E a gente fica, às vezes, batendo na tecla com a escola tantas vezes. E a escola diz, não, mas tem algo a mais. E você diz, mas o quê? Não, e, Daphne, eu acho que isso é super importante, porque a gente tem que se apegar às características diagnósticas principais do autismo quando a gente está pensando no autismo. Que é uma dificuldade de comunicação social importante, que é muitas vezes uma falta de compreensão e entendimento, né? Não é uma falta de interesse nas relações sociais, muitas vezes, não é por aí que a gente vai observar, e sim uma falta de compreensão sobre, né, o que eu disse, dessa dinâmica das relações sociais. Como é que eu inicio uma interação? Como é que eu mantenho essa interação, né? Como é que eu me coloco? O que é que eu devo falar agora? O que é esperado de mim, né? Compreender até as expectativas externas em relação a essa criança. Se a gente não se apegar e ser fielmente a essas características, ser fiel, né, a essas características diagnósticas importantes, a nossa chance de incluir crianças que não tenham autismo no autismo é grande. É grande, porque todo mundo tem, né, alguma questão no qual vai se identificar com o diagnóstico, né? E a gente tende a pensar, eu acho que o autismo hoje em dia, como a gente tem feito, acho que um bom trabalho de psicoeducação sobre o que é o autismo, né? E um trabalho de conscientização sobre o autismo, eu acho que é uma tendência natural, assim como acontece com o TDAH, né? É uma tendência natural das pessoas acabarem se identificando mais, né? Com algumas características. Que acho que às vezes a troca promove isso, né? A gente relatar, né, expressões comportamentais que, na verdade, às vezes não são únicas e exclusivas de um diagnóstico só. Por isso que eu falo, é importante a gente se apegar fielmente a alguns critérios diagnósticos e não se esquecer desses critérios diagnósticos, né? Por mais que venham queixas de dificuldades sociais, por mais que venham queixas de alterações sensoriais, né? Não importa, a queixa, ela vai fazer com que a gente levante a hipótese, mas ela não determina o diagnóstico, né? O que vai determinar o diagnóstico é a avaliação de um profissional bem treinado. Em especial no caso do autismo e da superdotação. Quantos superdotados eu não peguei que passaram por inúmeras avaliações e nunca tiveram o diagnóstico?
A mesma coisa para o autismo. Quantas crianças com autismo que eu peguei que passaram por inúmeras avaliações e não tiveram o diagnóstico, né? Então, só que eu acho que assim, o trabalho ainda sobre a conscientização da superdotação, a gente ainda não conseguiu, acho que, captar direito as pessoas, né? Porque tem ali vozes resistentes, né? E batalhadoras aí na luta, como a Maria Lúcia, tentando, né, conscientizar as pessoas, mas eu vejo que não sei, parece que é aquilo que eu falei ainda, acho que vai um tempo ainda para as pessoas processarem e entenderem isso, né? Que é um diagnóstico também. É uma criança com necessidade especial de educação, né? É uma criança que precisa de atendimento especializado também, né? A dificuldade da superdotação, Mari, é que não existe um checklist de sintomas, né? Então, e aí você vai pensar, a superdotação é só QI acima de 130? Também não é, né? A gente tem que ter um conhecimento profundo, e eu acho que não é só lendo um livro sobre isso, é você vendo isso todo dia, né? Você Exatamente. E aí você começa a olhar. Mas muitas vezes, o que eu sinto é isso, né? Quando eu faço os cursos lá para os profissionais, eles falam, tá, mas o que eu uso? Gente, a mesma coisa que eu uso até agora. Sorry. Não tem instrumento diferente, né? Mas é você entender sobre aquele assunto, você entender o comportamento, que é o que a gente tá falando até agora, né? E entender como que isso se aplica na superdotação. Simples e puramente, né? Então, é experiência. Não tem isso que eu outra ia falar. Só a experiência clínica vai fazendo a gente ser sensível às características patognomônicas. Né? Aquela coisa que a gente bate o olho. É difícil, tem coisa que eu tenho muita dificuldade de explicar, às vezes. Obviamente, não que eu saiba tudo, eu tenho muitas incertezas, né? Muitas vezes em relação aos diagnósticos, né, que chegam pra gente, porque cada vez as crianças elas estão mais complexas mesmo, né? Mas às vezes tem coisas em que a gente já bate o olho e já... Sabe o que é, entendeu? Não sei nem explicar o porquê, mas é isso, né? Eu tô com essa sensação, né? Daphne, eu não sei o que vocês acham, falta alguns minutinhos finais só. Eu vi que tem muitas perguntas que a gente acabou não respondendo. Vamos abrir para essas perguntas? Vamos lá. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui onde eu parei na pergunta. Então, quantas sessões terapêuticas em média precisaria para termos um diagnóstico? Então, assim, acho que a gente só pode falar do ponto de vista da psicologia, né? Querem falar vocês? Querem responder? No privado, nessa questão, geralmente a gente demora umas 8 sessões para fazer o diagnóstico, Aline, porque a gente começa com uma sessão com os pais, em que a gente vai recolher todo esse histórico, né? Aí a gente vai fazer cerca de 6 sessões com a criança, né? E aí fazer uma devolutiva com os pais. Por que é cerca? Porque às vezes a criança demora mais para fazer o teste, ou não, demora menos, é mais rápida, né? Às vezes a gente decide fazer uma devolutiva com a própria criança para trabalhar aquilo com ela já, né? Então não tem um número fechado de sessões não, né? Mas essa é a média de tempo que a gente demora aí para fazer uma avaliação. E eu vi aqui que tem uma dúvida sobre quem fecha esse diagnóstico, se é neuropsicólogo ou neuropediatra. Bom, vamos lá. Poucos neuropediatras, pouquíssimos neuropediatras vão levantar a bandeira para a superdotação. Talvez para o autismo seja algo mais fácil de ser identificado, mais fácil de ser nomeado, assim, hoje em dia, né? Ainda assim, corre risco de não ser, mas eu vejo que ainda, né, tem uma chance de erro menor. Superdotação, tem uma neuropediatra que eu trabalho muito próxima, que eu tenho liberdade de conversar com ela e discutir muito com ela sobre isso, e ela, sabe, tem estudado e se interessado mais pelo tema, então eu sinto que ela está mais aberta e receptiva a esse diagnóstico. Eu acho que ela é a única que eu recebo, assim, com nome, descrito, né, avaliação para diagnóstico diferencial de superdotação. Nunca recebi de nenhum outro. O que eu recebo dos outros... é um TDAH, possivelmente, né? É um transtorno opositor desafiante. Não, e é o descrédito, né? É medicar o comportamento desviante, né? Você não vai conseguir, você não vai dar conta dessa criança. Quantas vezes eu já ouvi isso, né? E às vezes é uma simples compreensão que você precisa ter da criança e repassar isso para quem tá vivendo com ela, né? Exato. E às vezes até focar na parte boa para poder usar isso como veículo para melhorar, né?
E até, assim, eu vejo muitas vezes o que ajuda é um contato mais contínuo, às vezes, com a família também, para você tirar essas dúvidas, para você poder estimular algumas coisas, poder olhar para essa dinâmica dessa família, que eu acho que é uma coisa que a gente acabou não falando, né? Porque muitas vezes eu já tive uma situação de que tinha um pai autista e um filho superdotado. E aí, como que era a relação nessa casa até, né? A casa foi construída de uma forma totalmente diferente, assim, onde as pessoas, elas ficavam cada uma no seu espaço, não tinha uma sala comum na casa, porque o pai que fez o projeto. Então, foi interessantíssimo, porque aí, se a gente for ver, a gente tem, às vezes, coisas que a gente observa que não foram desenvolvidas nessa criança também. E aí, de novo, é só o final que a gente tá vendo, a gente não tá vendo onde que começou. Exatamente. Então, assim, eu acho que, só para dizer, eu acho que, assim, é importante uma avaliação objetiva sempre, né? Acho que é importante a avaliação com o neuropsicólogo, é importante a avaliação neuropsicológica, é importante a avaliação, muitas vezes, psicopedagógica, né, para esses casos, porque só a avaliação subjetiva, eu erro. Quantas vezes eu já apostei no diagnóstico, né, numa avaliação inicial ali, subjetiva, e no fim, nada a ver com o que eu pensei, entendeu? Fui para um outro caminho depois, ao longo da avaliação, né? Então, a avaliação subjetiva, ela dá margem para erro, né? Então, acho bom uma avaliação neuropsicológica, fica a dica. Puxando a sardinha ali para o nosso lado. Com qual idade diferenciar? Isso é uma coisa que a gente não falou, né? Porque, às vezes, o que eu sinto, assim, Daphne, às vezes eu vejo que a criança, às vezes, no som R, ela, quando é muito novinha, 2 anos e meio, 3 anos, 3 anos e meio, ela vai muito bem no som R. E aí, depois, numa nova avaliação, a gente já vê que tem uma queda ali de desempenho, mas não é necessariamente que teve uma queda de desempenho, a gente não sabe o quanto isso é reflexo, às vezes, de uma estimulação ambiental, né? Claro que a estimulação ambiental é necessária e importante, né? Que nenhum superdotado vai chegar, né, ao sucesso sozinho, como nenhuma criança, né? Precisa de uma orientação, precisa de um apoio, mas eu não sei o que vocês percebem disso, em relação à idade. Mari, até você, rapidinho, né? Pra gente não esquecer depois de você falar sobre depressão também, nos resultados, que eu acho que isso é bem legal. Mas, assim, de idade, geralmente, eu acho que o que a gente consegue ver mais claramente, às vezes, é quando tá um pouquinho maiorzinho, né? Pra gente poder definir o que foi isso, se foi uma precocidade, se realmente é uma coisa que persiste. Mas é aquilo, né? Se tem um profissional treinado, voltando para esse negócio. Se a gente consegue ter um olhar sensível para isso, a gente já vai suscitando essas coisas desde muito pequenininho. Até nos Estados Unidos, as pessoas têm muito mais um olhar nesse sentido, né? Na Europa, de poder olhar para a criança pequena, às vezes até para o bebê, pro jeito que ele interage com as coisas, ele já percebe aí algumas características, tanto de autismo como superdotação, né? Tem um pesquisador aqui de Curitiba, gente. Quando eu descobri que ele era de Curitiba, eu quase morri. Mas ele dá aula nos Estados Unidos e ele tá com um projeto para identificar autismo em crianças antes dos 6 meses de idade, né? Então, assim, a coisa tá muito avançada lá. A gente que tá comendo bola aqui, né? Então, olá, da Irlanda. Na verdade, eu acho que o próprio... alguém falou até da complexidade do diagnóstico de altas habilidades e autismo. Na verdade, os diagnósticos isolados até são complexos, né? Porque, até pensando nesse cara de Curitiba que está desenvolvendo, né, um método de avaliação antes dos 6 meses, a gente vai ver também que tem pesquisas apontando até causas ambientais em relação ao autismo. Então, até a informação de que é genético, né, que a gente tinha enquanto certeza absoluta, as pessoas já têm voltado um pouco atrás. Será que... Obviamente não tem, né, nada a ver aquela coisa da relação com a mãe, falta de... Não é isso, né? Mas tem um estudo no norte do Brasil, aqui mesmo, que os peixes estão com uma alta taxa de mercúrio. Lá consome muito peixe. E aí começaram a observar, né, um número muito grande de diagnóstico de autismo, né? Poxa, mercúrio do peixe, né? Pode estar associado a isso. Então, a gente vai ver assim que a coisa está ficando muito mais, né, complexa de a gente entender do que facilitando o entendimento, né? Eu acho que a tendência é ficar cada vez mais difícil do que mais fácil, né? Não, mas faz total sentido, porque o mercúrio vai agir no corpo e vai alterar, de certa forma, essa estrutura cerebral que está se formando, né? Exato. E aí vai ter uma consequência disso. Então, nada é puramente genético, nada é puramente ambiental, tudo tem um pezinho em cada coisa, né? Exatamente.
Aí alguém tá perguntando assim, se a gente faz avaliação em adulta. Nós três fazemos avaliação de adultos, a Daphne faz, até o foco da Daphne, né, é a atuação com adultos, né? Deixa eu ver o que mais teve de dúvida aqui. Se na altas habilidades de superdotação não há hiperfoco. A gente falou um pouco disso, né? E sim, há hiperfoco. Inclusive, as pessoas que convivem com determinadas pessoas com superdotação, até acho que muitas vezes se queixam, né, desse abandono, desse desinteresse pelas outras coisas. Mas ele não quer fazer nada comigo, ele não tem iniciativa. E daí a gente vai ver, né, que isso é uma queixa, a questão da iniciativa pega no autismo também. Ele não tem iniciativa para fazer outras coisas. Com os adultos a gente vê isso muito, né, Daphne? A negligência do cônjuge, dos amigos, de tudo, para focar naquilo que não está interessado, né? Que daí a pessoa esquece de comer, esquece de, né, lembrar que tem uma refeição em conjunto e tudo mais. Então, sim, aí uma outra superdotação. Aí uma outra dúvida, que eu acho que isso também é um diagnóstico diferencial importante, que é o TDAH de altas habilidades. Obviamente a gente não vai conseguir ter tempo de falar muito disso, mas alguém está falando, né, se existe diferença da excitabilidade motor e intelectual na altas habilidades com comportamento agitado no TDAH. Na verdade, a gente também vai ver uma excitabilidade, né, no TDAH. A gente vai ver também, né, uma questão sensorial ali, um funcionamento sensorial diferente no TDAH, né? Nem tudo é dificuldade de controle inibitório, né? Nem tudo é a falta de autocontrole. Então, a gente vai ver também que tem uma questão sensorial, muitas vezes, significativa no TDAH. E eu até esqueci de falar sobre o menininho que eu atendo, que inclusive fechou, né, o diagnóstico de superdotação, veio para esse diagnóstico diferencial de autismo e superdotação, mas o autismo foi excluído, assim, né? Um menino bem sensível, né? Tem um entendimento das relações sociais, ele tem dificuldade de interação, mas ele tem noção de como a coisa funciona, sabe? E ele chega a ter estereotipia, né? Ele tem estereotipias com as mãozinhas, assim, fica com as mãozinhas, assim, chega a ter estereotipia. Tem tiques, na verdade, é muito comum a gente ver pessoas com tiques para lidar com essa ansiedade, às vezes, na superdotação, né? Que de repente mexe no cabelo ou que faz outra coisa, né? Tem um pouco disso assim também. Aí vamos ver o que mais tem de dúvida. Tá vendo alguma aí? Nossa, tem bastante dúvida. Eu não consegui acompanhar. Eu tô lendo aqui, tem 16 mensagens ainda. A Andressa perguntou: chega a demanda de avaliação de adultos para vocês? Essa a gente já respondeu, né? Para avaliar as altas habilidades e o autismo de maneira tardia, é possível sim, né? Na verdade, até existem seus desafios, porque aí é mais difícil a gente conseguir essa história de como foi essa infância, de como que foi essa adolescência, né? Que vem só pela boca do adulto, né? Mas sim, a gente tem, inclusive, instrumentos voltados para essa população, então é possível. Aí acho que uma outra pergunta aqui que teve: qual índice do VISC aponta característica de autismo? Eu vou falar a minha opinião. Gente, esquece perfil diagnóstico com VISC, esquece, chuta isso longe, entendeu? Se você ficar procurando perfil neuropsicológico em VISC para fazer diagnóstico de autismo e de superdotação, não vai dar coisa boa, entendeu? A gente vai mensurar potencial intelectual, é isso que a gente tem que pensar. O VISC é uma boa ferramenta para mensurar potencial intelectual? É, excelente, melhor que ele não há. Acabou, entendeu? Acabou o assunto ali. Porque eu vou falar isso por experiência própria, entendeu? Até, perfil de TDAH no VISC, a gente sabe, memória operacional tá baixa, índice de velocidade de processamento tá baixo. Eu já vi discrepância em pessoas que nem vieram com queixa de TDAH, sabe? Então, assim, eu acho que isso é eu acho que não tem esse... Não se apeguem ao perfil homogêneo. Isso não existe. Mas é na aplicação, pela observação clínica, pela parte qualitativa, que você vai ver esses comportamentos e você vai entender, né? Também não vamos falar de uma forma que parece que fazer o VISC não vale para nada, vale e muito, né? Eu acho que o VISC é um ótimo laboratório, né, Gi? Porque, assim, o jeito que... Quanto mais você vai refinando essa experiência clínica, assim, né, de poder cada vez mais fazer mais avaliação, você vai sacando como que cada pessoa faz o cubus, como que cada pessoa fala do compreensão, como que cada pessoa vai fazer cada subteste. E é isso que ajuda. Então, o VISC, para mim, é esse teste de ver como que a pessoa reage ao estímulo, sabe? Isso.
Só que às vezes, por que eu falo isso? Porque às vezes a gente fica muito apegado a um instrumento e a gente esquece de avaliar essa relação, entendeu? Que para esse diagnóstico é fundamental. Né? Em especial para o diagnóstico de autismo. Avaliar essa relação que você, né, tem construído ao longo das sessões é importantíssimo, né? É essencial. Eu não consigo fazer a avaliação diagnóstica, por exemplo, de autismo, sem fazer avaliação comportamental. Não tem como não fazer avaliação comportamental, né? Ou até uma avaliação mais funcional, muitas vezes. Não tem como, né? Então, às vezes a gente fica tentando se apegar, né, a um perfil neuropsicológico específico no VISC e nem sempre isso vai aparecer, né? Os estudos até são inconclusivos em relação a isso. A gente vai ver estudos que apontam, né, características para um determinado perfil, estudos que apontam características para outro perfil. A gente tem que pensar que a avaliação neuropsicológica, ela é um auxiliar, né, nesse diagnóstico, mas ela não é suficiente, né, para fechar diagnóstico. Ela é suficiente, assim, quando a gente está pensando num cenário de forças e fraquezas cognitivas. Mas para fechar diagnóstico, se fosse assim, não dependia da experiência profissional para a gente concluir diagnóstico. Se fosse assim, era usar uma ferramenta e pronto. Já chegamos ali, né? No qual é o resultado, entende? Então, assim... Pode falar. Não, e até é o jeito que a gente faz a avaliação, né? Porque se a gente fizer que nem um robô a aplicação de um VISC, a gente vai ter, às vezes, um resultado diferente se você, tipo, fizer todo um setting acolhedor, entender que não é o momento de fazer aquilo agora, porque a criança não tá nem aí pra você. Gente, não, eu sei que tá acabando, Daphne, mas isso me fez lembrar de um menino, eu tenho que falar, compartilhar esse caso com vocês. Olha só, é um menino que a mãe foi para os Estados Unidos fazer doutorado. E aí esse menino morou lá um tempo, praticamente todo o período de alfabetização dele foi feito em língua inglesa. Ele não se alfabetizou em português. E são línguas completamente diferentes. O inglês é mais objetivo, é mais direto. O português tem 1000 palavras para significar uma coisa só. Acho que é por isso que eu nunca me dei bem com o português. Eu odeio o português, né? Não é objetivo, não é uma língua objetiva, né? Aí, esse menino voltou para o Brasil porque acabou o doutorado da mãe, voltou contra a vontade dele, ele não queria voltar para o Brasil, ele estava super adaptado aos Estados Unidos, ele ia super bem na escola, ganhava medalha lá de melhor aluno da sala, veio para o Brasil, o que aconteceu? Péssimo aluno, péssimo. Péssimo, notas baixas, nossa, muitas dificuldades escolares. Fez uma avaliação neuropsicológica logo quando chegou, estava super depressivo o menino, por quê? Não estava ainda adaptado, não estava feliz com a mudança, entende? Tudo que ele conhecia estava lá, não estava aqui. Né? Tudo que ele tinha de noção de segurança e estabilidade estava lá, não estava aqui. E aí voltou, fez uma avaliação neuropsicológica inicial, a avaliação neuropsicológica dele deu mediana. Aí passou um ano dessa avaliação neuropsicológica, os pais não confiaram, mas os pais não suspeitavam de superdotação. Tá? Não suspeitavam. Ele tem um irmão com autismo, mas ele suspeitava assim, de repente ele está mais depressivo e tudo mais. E aí, depois de um ano, refez essa avaliação neuropsicológica. O menino é superdotado, mas o que eu tive que fazer? Vocabulário, compreensão, eu tive que tolerar respostas em inglês e eu tive que mostrar a palavra do vocabulário em inglês. Por quê? Porque o menino foi alfabetizado em inglês, gente. Não adianta eu ficar insistindo com ele no português. Ai, Mariana, mas não pode fazer isso. Tem que seguir o que está, né, normatizado ali, senão vai dar alteração. A gente tem que ter essa sensibilidade, né? A gente tem que ter essa sensibilidade. Se a gente não tiver essa flexibilidade, a gente não vai conseguir fazer o diagnóstico correto, né? No fim, o menino foi super bem na avaliação, mesmo depressivo, né? Fechou ali a superdotação, o índice de... Acho que a organização perceptual dele foi bem acima do 130. Obviamente, talvez o português ele até pudesse ir melhor quando ele estiver ali, né? Mais adaptado, né? À nossa língua novamente, né? Mas, enfim, é uma criança que não é vista como superdotada, tem um péssimo desempenho na escola, inclusive vão pedir reforço, vão pedir avaliação para transtorno de aprendizado. Olha como o fator ambiental influencia muito, muito. E o quanto a avaliadora influencia muito, né? Porque eu vou ouvindo isso e vou pensando que não fosse a sua capacidade de sensibilidade, de flexibilidade para entender o que essa criança precisa para você chegar nessa avaliação, né? Eu acho que muitas vezes não aparecem as coisas, né? A gente não consegue identificar porque a gente fica muito preso de que tem que fazer no script. Não tô falando pra gente jogar fora o manual, não é isso que eu tô falando, gente, pelo amor de Deus. Nem eu falei isso, pelo amor de Deus. Mas assim, a gente vai seguir o manual com bom senso.
De repente vem uma criança com asma para minha sala, eu não vou aplicar um teste agora com ela, né? Tipo, que já aconteceu comigo, né? Então, assim, tem coisas que a gente tem que entender como que a gente vai chegar naquele resultado. E aí usar a nosso favor, e por isso a criatividade, a flexibilidade, as funções executivas dessa avaliadora precisam ser muito bem desenvolvidas para ter plano A, B, C, D, E, F, G. Né? Exatamente. Gente, chegou ao fim. Chegou ao fim. Infelizmente, mas vai ter mais. Vai, Daphne, eu queria agradecer a presença de todo mundo, pedir desculpas ter agendado a data errada, tá? Por ter feito todo mundo ficar que nem louco tentando achar o link certo da reunião, tá? Mas no fim deu certo, ainda bem. Daphne, quero agradecer muito essa presença, acho que foi uma discussão muito, muito valiosa, assim, eu acho que, enfim, ficou muita coisa ainda que eu sinto, né? Meu Deus, a gente tem que falar mais disso, a gente não falou da vulnerabilidade até a questão da depressão e tudo mais, o quanto isso afeta a avaliação neuropsicológica, mas vai ficar na próxima. Na próxima a gente fala sobre superdotação e depressão, a gente fala sobre isso. Né, acho que é bom porque tem né, tema aí para ser discutido. Com certeza. Eu agradeço demais também pelo convite, né, por estar com pessoas que eu admiro tanto, que eu acompanho vocês aí, né, e acho lindo o trabalho que vocês fazem. E para mim é um presente estar aqui, né, podendo falar de uma coisa que eu gosto tanto, que eu já estudei tanto, que continuo estudando, porque mexe muito comigo. Então, agradeço de coração. Brigadão, Daphne, brigadão a todos que estão presentes. E fiquem ligados lá no nosso Instagram que a gente vai lançar as próximas conversas que a gente vai ter. E uma delas vai ser com a Daphne de volta sobre a superdotação no adulto, né? Então aguarde. Isso. Aí, quem quiser rever alguma coisa ou indicar para alguém a roda de conversa de hoje, vai estar disponível no IGTV, no Instagram da cognos.centro.neuropsi, e vai estar também no YouTube. No YouTube Cognos, www.youtube.com/cognostube. Eu não lembro como está o nome lá. Coloca Cognos atividades de estimulação que aparece também. Mas eu não lembro como está o nome lá, porque eu mudei recentemente. E acho que é isso, né, gente? Tem algum recado, alguma outra coisa para falar? O Instagram. Quem quiser seguir a Daphne, conhecer mais o trabalho dela. Como que é mesmo, Daphne? Seu Instagram? É Daphne com PH mudo, Queiroz Psi. Então, Daphne Queiroz Psi. É mais fácil, porque, né? Me deram um nome complicado, é mais fácil a gente falar no chat. Peraí. Daí, quem quiser já copia e cola lá para vocês. E pessoal que está presente aí, também mandar outro recado que é do nosso sorteio, né, Mari? A gente vai fazer um sorteio quando a gente chegar nos 2.000 seguidores, faltam 100 pessoas, então tá pertinho. Se vocês quiserem ganhar uma atividade da Mari, participem. Essa é a dica. Oba! E o tema da próxima reunião já dá para falar, Gi? Dá né? Vai ser educação inclusiva. Isso. Tá? De modo geral, assim, dessa vez não vai ser direcionado a um assunto específico, mas a gente vai falar, né, como ela é idealizada e como ela é feita, né, e por que a gente tem tantas dificuldades, né, quando a gente fala desse assunto, né. Então vai ser sobre esse tema, sobre educação inclusiva, que eu acho que compete ao autismo, compete à superdotação, compete ao TDAH, compete à deficiência intelectual, enfim. Vai ser no dia 6 de julho. 6 de julho, né? Segunda, 6 de julho, Mariana. Vou agendar corretamente dessa vez. Então é isso, galera. Boa noite para todos. Quem quiser, veja lá no IGTV se perdeu alguma coisa. Se quiser rever, a gente está à disposição também para conversar com vocês. E é isso aí. Tá bom? Muito obrigada a todos. Um beijo e uma boa noite, né? Beijo, boa noite, gente. Até.